Eu recebi uma carta aberta ao comandante do Forte de Copacabana, em virtude daquele episódio em que uma senhora foi barrada de entrar ali na unidade militar por estar com a bandeira do Brasil e uma máscara do Bolsonaro. Pedi autorização para o subscritor da carta, através de um amigo comum, para que eu pudesse divulgar o conteúdo dela para vocês, porque eu acho que ela é muito pertinente. Então vamos à carta. Abre aspas. Senhor comandante do Forte de Copacabana, não assista a noticiários televisivos, não ouço os radiofônicos e nem leio jornais para não ser impregnado por mentiras e distorções de notícias. Tomo conhecimento dos fatos por meio das redes sociais, fonte digna de maior credibilidade, e por meio delas tomei conhecimento do lamentável fato ocorrido em sua unidade, de uma senhora que foi proibida de adentrar em suas dependências porquanto portava a bandeira nacional, embora alguém tenha alegado que a proibição decorreu de ela estar usando máscara com o nome Bolsonaro. A justificativa para tal decisão foi a diretriz que proíbe propagandas militares em quartéis do Exército. Eu já vi fotos da nossa bandeira ser queimada por esquerdosos em praça pública. Eu já vi fotos da nossa bandeira ser pisoteada por baderneiros e comunistas. Eu já vi fotos em que nossa bandeira teve as cores verde e amarelo, substituídas pelo vermelho. Eu já vi fotos de manifestações comunistas em que o dístico Ordem e Progresso foi substituído pela foice e o martelo, mas jamais imaginei ver a bandeira nacional vilipendiada em uma unidade militar a ponto de ter a sua entrada nela impedida. O artigo 161 do Código Penal Militar prevê que o crime de praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional. Precisa desenhar? Pergunta o subscritor da carta. A alegação de que a proibição da entrada na unidade da senhora que portava a bandeira do Brasil baseou-se em diretriz que proíbe a propaganda política no interior dos quartéis não se sustenta. O Brasil está em época de eleições? O país encontra-se em período de campanha eleitoral? A senhora que portava a bandeira e teve a entrada na unidade proibida portava a bandeira de agremiações e partidos políticos com seus respectivos números? Portava ela o número ou o santinho de algum candidato? Bolsonaro é candidato a alguma coisa? Poderá vir a ser em 2022, mas atualmente não o é. Ele é o presidente da República. A bandeira nacional passou a ser o símbolo apenas de Bolsonaro, ou Bolsonaro resgatou a bandeira como símbolo nacional, vilipendiada e esquecida, que foi pelos governos comunistas e corruptos que o antecederam e que desfraudavam bandeiras de movimentos fora da lei e usavam seus bonés. Faltou bom senso, faltou patriotismo, faltou reconhecer o símbolo nacional. Presente, ato criminoso. Sobrou idiotia, sobrou estupidez, sobrou a maldita covardia, tão comum entre muitos militares, mormente os carreiristas medrosos e omissos, de não quererem se envolver em nada e estarem sempre a se omitirem e se esconderem atrás do 142. Até porque a manifestação da qual a senhora participava era patriótica, em defesa das instituições nacionais, tão agredidas e ofendidas por deputados esquerdosos, senadores corruptos e por ministros julgadores parciais, incompetentes e infiltrados no poder por apadrinhados corruptos apenas para favorecê-los. Os esquerdosos, Zé Dirceu, Sapo Barbudo, petistas e comunistas de qualquer espécie estão rindo até as orelhas ao verem o exército, ao verem que o exército, por burrice, estupidez, covardia, falta de bom senso, falta de coragem de assumir posições firmes e por obediência cega à ordem, está agindo de acordo com o interesse deles e renegando a bandeira nacional. Falta coragem para o Brasil dizer com todas as letras: os esquerdosos e comunistas são os inimigos do Brasil. Para a minha geração, foram, são e sempre serão.
alegar que permitir a entrada na unidade de máscara com o nome de Bolsonaro abriria brecha para permitir a entrada de faixas e máscara com o nome do sapo barbudo ou de outro maldito candidato esquerdoso é de enorme estupidez, porque a bandeira deles é vermelha e eles, esquerdosos, são inimigos da pátria. Faltou senso de julgamento para avaliar a diretriz expedida pelo escalão superior, porque faltou entender que a bandeira nacional se sobrepõe à diretriz de qualquer comandante ou autoridade, porque se um comandante, em qualquer nível, ousar ir contra a bandeira, que permaneça a bandeira e o comandante seja deposto, julgado e condenado por traição e vilipêndio ao sagrado símbolo nacional. Faltou até mesmo levar em consideração o hino à bandeira que canta sobre a imensa nação brasileira nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira. A bandeira paira sobre a imensa nação, sobre todos nós. Sinto-me envergonhado pela atitude de sua unidade. E assina este documento, esta carta, Cláudio Eustáquio Duarte, coronel de infantaria reformado, turma de 1971 da AMAN, turma Marechal Castelo Branco. Agora retomo eu rapidamente. Recentemente, o presidente da República, em um pronunciamento, disse que, se precisar baixar um decreto para fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, ele o fará. Jornalistas tomaram isso como uma ameaça de cumprir a Constituição. Este é o país que nós vivemos. Meu nome é Robson Merola de Campos e eu sou advogado em Araxá, Minas Gerais.